A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para iniciar a conversa sobre a tua palavra. Meus irmãos, bem-vindos mais no dia de hoje, aqui nessa sexta-feira santa. Muitos conseguiram chegar até aqui, outros não. Mas Deus abençoe a todos pela vida de cada um e daqueles que aqui conseguiram estar presentes. Conforme é de praxe, antes mesmo de eu iniciar a palavra, primeiro peço perdão pelo atraso no dia de hoje. Hoje estamos a começar a nossa palavra 30 minutos após ao horário normal. Infelizmente houve alguns imprevistos, mas a palavra de Deus ela pode chegar muitas das vezes tarde ao nosso ouvido, mas ela nunca falha. Então, glória a Deus por isso. E também no dia de hoje é um dia em que, propriamente, iremos ler o texto da palavra do Senhor, mas será um dia para reflexão. Vou iniciar com um louvor e uma sequência de louvores até o momento de iniciarmos a nossa palavra normal. Deus abençoe. Vamos lá. Glória a Deus, Giza. Deus te abençoe. Por de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem
cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demoro uma coroa a trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quero eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demorou uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quero eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demorou uma coroa a trocar. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus abençoe todos aqueles aqui presentes para mais um dia da nossa palavra. Dizer que normalmente temos feito essa transmissão da palavra de segunda a sexta por 15 minutos da palavra e o resto de perguntas e respostas. Mas hoje faremos um pouco diferente. Hoje, após a palavra, iremos debater um pouquinho e ter um momento de reflexão. E normalmente ao sábado nós não temos nada, não fazemos nada e só voltamos ao domingo com uma palavra mais longa. Mas levando em conta o tempo em que estamos, levando em conta que muitos de nós estão confinados e não conseguem nesse momento ir a uma igreja e fazer o cumprimento da sua Páscoa normal, amanhã faremos um vídeo em especial, de forma que continuaremos a mensagem de hoje. Então, conforme eu disse, hoje será uma mera explanação e iremos pensar na palavra de Deus, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus teve que cumprir aqui. E amanhã faremos uma palavra um pouquinho mais longa, de forma a entendermos e podermos esmiuçar toda a questão da trajetória de Jesus nessa época. Então aqui vamos para a palavra do Senhor. Podem abrir as vossas Bíblias em Lucas 23.
Lucas 23, a partir do versículo 1. Lucas 23, a partir do versículo 1. Lucas 23, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então, toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? E assim Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus se era Galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, perguntou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ali estavam acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes por um preso durante aquela festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele! Solta-nos, Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o! Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Crime este homem não cometeu. Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam a insistência com fortes gritos que ele fosse crucificado e gritaria com fortes... que ele fosse crucificado, e gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou a Jesus à vontade deles. Então, enquanto levavam, agarraram Simão Cirone, que estava chegando do campo, e colocaram-lhes a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram como os criminosos,
Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então, eles disseram, eles dividiram as suas roupas e, tirando sorte, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo se é o Cristo, Deus, o escolhido. Glória a Deus por essa palavra. Oremos. Pai, te damos graça por esse momento. Obrigado por essa palavra que aqui colocaste no dia de hoje. Que nos possas dar entendimento desta palavra, para que a reflexão navegue nas nossas mentes durante o dia de hoje e que alcance os nossos corações. Usa-me, Pai, com a tua palavra, com o teu poder, para que assim mesmo eu possa explanar esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente, é um texto muito longo que eu acabei de ler, mas era necessário para vermos a trajetória de onde começou tudo. Por isso é que vamos fazer a divisão e amanhã iremos continuar de uma forma mais longa, inclusive, para podermos entender o desfecho da situação. Jesus foi enviado por Deus para nós, para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado, nos livrar da maldição e nos tirar do cativeiro. Mas nós somos tão ingratos, que mesmo sabendo que Deus enviaria o Messias, ainda assim, vendo-o, subestimamos e simplesmente tratamos mal. Muitas das vezes nós recebemos presentes e nós não sabemos cuidar dos nossos presentes. E assim também foi naqueles dias. Porque receberam um presente do céu. Receberam o próprio Deus para que com eles caminhasse e assim os livrasse de todo o mal, de toda a situação. Mas mesmo assim maltrataram. Mesmo assim bateram. Mesmo assim ignoraram. Mesmo assim a ingratidão reinou naqueles dias. Por que a ingratidão reinou? Por falta de sabedoria. Por falta de conhecimento. Por cinismo. Pela mania da grandeza. Porque nós preferimos muitas das vezes aquilo que eu falei ontem, levar a vida dependentemente de um líder e não conhecendo as escrituras. Porque a vinda de Jesus não era surpresa para aquele povo naquela época. Não era. Jesus não nasceu do nada. Jesus nasce mediante uma profecia. Que essa profecia já tinha sido lançada no Antigo Testamento. E não só num livro. Mas um dos livros aonde minuciosamente foi lançada a profecia e foi vista minuciosamente toda aquela situação, foi lá no livro de Isaías. Isaías, ele consegue prever e anunciar o nascimento de Jesus. Se nós olharmos lá para Isaías 9, no versículo 6, diz que porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O que é o principado? O principado é o governo. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, isso dito lá em Isaías 9, 6 e 7. Então, não seria novidade nenhuma, a vinda de Jesus. Não seria novidade nenhuma que o filho do homem viesse para a terra em um determinado tempo. E não seria novidade nenhuma que o filho do homem, mesmo além de vir simplesmente para a terra, sofreria. Não seria novidade. Porque Isaías, da mesma forma conforme fez aqui no capítulo 9, também reage lá no capítulo 53.
Ela alerta que o Filho do Homem haveria de passar por essas situações. Então o povo agiu de forma rebelde por falta de conhecimento e falta de amor. Por falta de amor. O povo agiu por excesso de lei. O povo agiu porque naquela época era muito mais fácil seguir os mestres da lei e se apoiar no conceito dos mestres da lei. Mas Jesus não diz para nós simplesmente seguirmos os mestres da lei, não. Deus não nos mostra isso, não. Deus quer que nós conheçamos a Ele. Deus quer que nós conheçamos a Ele e tiver a oportunidade de ver o próprio Cristo na sua frente. Mas mesmo assim o desmereceram. Mesmo assim o desmereceram. Mas Deus é tão bom que Ele não faz acepção de pessoas, nem de povos, nem de nações. Daí pelo qual Ele veio e em todo o tempo, por mais que Ele fosse perseguido, maltratado, sacrificado, enxovalhado, mesmo assim Ele não revidou. Por quê? Para que se cumprisse o propósito dele aqui na terra. Para que todo o joelho se dobre. Para que toda boca confesse que Ele é Deus. E assim aconteceu. Quando nós vamos lá, abram as vossas Bíblias agora no livro de Isaías, capítulo número 53. Isaías 53. Iremos ler de 1 a 5. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1 diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele. Não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Mas, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por quê? Para nos salvar. E moído por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Conforme diz mesmo aí no último versículo, versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. E naquele momento, enquanto o arrastavam para a crucificação, enquanto o condenavam perante Pilatos, enquanto o povo ingrato assim o condenava, porque Pilatos pegou naquele momento e Pilatos sentiu e deu conta que tudo aquilo que estava a acontecer era por inveja. Tudo aquilo que estava a acontecer era porque os mestres da lei incitaram o povo a ter inveja dos milagres, da postura e da pessoa que Jesus se apresentou naquele momento. A inveja traz morte. A inveja faz matar. A inveja nos proíbe de chegar a um nível melhor. E a falta de sabedoria mais ainda. A falta de amor mais ainda. A falta de discernimento mais ainda. Pilatos foi bom naquele momento porque ele tentou de todas as formas não condenar a Jesus. Entregando ainda a Jesus
juntamente com Barrabás, que era um criminoso, dando a possibilidade ao povo ali de escolher Jesus em vez de Barrabás. Mas o povo, incitado pelos mestres da lei, escolhe um assassino em vez do Salvador. Só para ver quanto nós somos influenciados. E meu irmão, te digo aqui nessa noite, Deus não quer que você seja influenciado. Deus quer que você conheça o seu íntimo, que você entre profundo e que você consiga verdadeiramente ouvir a voz dele, sem depender de ninguém. O povo dependia dos mestres da lei, por isso é que erravam consequentemente. Enquanto deveriam simplesmente depender de Deus e de Jesus, pois eles tinham tudo aquilo que era necessário. Pilatos também tinha naquele momento a capacidade e o poder, como chefe naquela época, de simplesmente absolver Jesus daquela situação. Mas ele não fez por medo. E além do medo de sujar a sua reputação, ele até não fez por um motivo maior. Que motivo seria esse? O motivo pelo qual está escrito que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, tudo aquilo que estava a acontecer tinha que se cumprir. Tudo aquilo tinha que se fazer valer para cumprir as escrituras. Então, Deus não permitiu que o próprio Pilatos tivesse uma outra atitude. Porque aquilo tinha que ser permissão de Deus. Mas Deus permite que o seu filho assim passe por toda aquela situação. Assim passe por toda aquela dor. Aquela dor que nos traz a luz. Que nos traz o próprio Jesus. E o que é a luz? Conforme eu falei ainda essa semana. A luz é vida. A luz é vida. Porque ele disse, se andarmos com ele na luz, estamos com ele. Luz é vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a luz, é porque luz é vida. Assim diz a palavra do Senhor. E mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No entanto, no meio de tanta turbulência e tanta situação, Jesus pega e é crucificado no meio de dois ladrões. Mas ainda assim, nesse percurso, enquanto ele carregava a cruz nas suas costas, ainda disponibilizaram alguém para ajudá-lo. Para ajudá-lo a carregar a sua cruz. Mas o povo é tão ingrato, tão inconsequente, tão distraído, que, mesmo assim, continuavam a maltratá-lo. Durante o percurso, continuavam a batê-lo. Durante o percurso, continuavam simplesmente a matá-lo. E assim foi a trajetória de Jesus. No entanto, todas as coisas se cumprem porque Deus quer que elas se cumpram. E para fechar aqui no dia de hoje, essa palavra ela é muito comprida. Então daremos sequência amanhã, no período das 18h15 também. E daremos sequência de uma forma ainda mais longa. Não em 15 minutos, mas teremos 45 minutos de palavra amanhã, para podermos concluir essa fase. Continuando. Nessa situação toda, podemos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Amém? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Uma vez que vocês chamam Pai
aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nosso favor, Jesus pegou e teve que passar por aquele sofrimento. Em nosso favor, Jesus teve de ser crucificado. Em nosso favor, Jesus teve de morrer e ressuscitar. Por nossa causa, por nós, para que nós assim tivéssemos a salvação, para que nós assim tivéssemos livres do pecado, para que nós assim tivéssemos livres de todas as situações que não havia um perdão constante. Assim diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque de nada nos adianta clamar a Deus e chamar de Pai quando nós não vivemos com temor, quando nós não vivemos sob as regras. Assim como aquele povo que estava sem temor e seguia regras humanas e não divinas, simplesmente não reconheceu a Deus. Meus irmãos, eis a palavra que tenho para hoje e assim ficamos por enquanto. Amanhã, se Deus quiser e se Deus permitir, daremos sequência nessa palavra, lendo o restante de Lucas 23. E no domingo entraremos para 24. E completaremos o entendimento da jornada de Cristo nessa época. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Como é de praxe, ficarei daqui a alguns minutos para pegar e perguntar alguma eventual questão sobre aquilo que nos foi aqui transmitido. Mas, em meio às questões, essa palavra de hoje nos traz a reflexão de quem nós somos, qual é a nossa personalidade, qual é o nosso caráter, o que é que nós acreditamos, o que é que nós pensamos, o que é que nós queremos. Então, essa palavra nos traz o arrependimento, nos traz a reflexão, nos traz ao temor, nos traz a busca da santidade, para que não cometamos os mesmos erros que foram cometidos naquela época e que são cometidos por nós e pelos outros dia após dia. É impossível o ser humano não pecar? É impossível. Mas é impossível o ser humano se arrepender do pecado e simplesmente fazer melhor do que da última vez? Isso é mais possível ainda, se nós quisermos apenas. E se nós acreditamos que existe no final do túnel uma luz, existe no final do túnel uma vida, existe no final do túnel e em todo o ambiente em que estamos hoje uma salvação e um nome que é por todos e de todos aclamado. E esse nome é Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar aqui com um louvor e estarei disponível. E no final faremos a nossa oração para encerrarmos. Amanhã estaremos aqui às 18h15 para a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.
todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. É, Sérgio, o povo estava à espera de um Cristo guerreiro, lutador. Judas estava à espera que Cristo fosse rebelde, mas a definição dele era completamente diferente. Assim foi referenciado
verdadeiramente o povo judeu naquela época, inclusive os discípulos assim o pensaram. Eles estavam à espera que Jesus viesse conforme Davi, Josué, entre outros juízes que Deus deu, Jefté, que eram os peritos de guerra. Mas só que Jesus veio com a maior arma que se pode ter, que é o amor. Enquanto eles acreditavam que Jesus vinha para fazer guerra contra o povo inimigo, para assumir o reino, o governo, conforme diz lá em Isaías, o principado, só que Jesus veio para conquistar e assumir tudo isso com amor, e não com a força física, não com armas, porque ele não veio para causar sangue. Ele veio para, no final das coisas, se oferecer como o próprio Cordeiro vivo, para que assim então se desse a redenção de todas as coisas nele. Então, aclamemos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Como sono abrigo, força e refúgio, meu Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, oh Deus, grandes feitos. Nos dias de hoje, irmã Silvia, Deus abençoe essa tua explanação e ela é verdadeira. Nos dias de hoje, existem muitas igrejas, principalmente aqui na nossa realidade, no nosso país, que têm apresentado um Jesus superficial, que têm dado mais ênfase à questão da lei do que à verdadeira graça que Deus nos deu, que é Jesus. Existem igrejas e doutores que nem são... Eu não posso chamar-lhes de doutores da lei porque muitos deles não detêm nem a lei, nem a graça nas suas mãos. Simplesmente detêm opiniões próprias e segmentos próprios. Interpretações próprias. É isso que muitas igrejas e muitos pastores detêm nos dias de hoje. Mas não apresentam o verdadeiro Jesus. Não apresentam o que Jesus veio verdadeiramente fazer. Não nos apresentam a salvação e a graça e o favor de Deus sobre nós. Em contrapartida, querem mostrar que tudo depende de uma lei e não daquele que é o Redentor. Como mostrar às pessoas que sem Jesus não serão salvas. A Bíblia nos mostra lá em Romanos, capítulo número 10, versículo número 8, que se abrirmos a boca e confessarmos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, seremos salvos. E a salvação é pela graça. Graça essa que temos quando temos comunhão com Jesus. Quando seguimos as pisaduras de Jesus. Quando somos discípulos de Jesus. Quando somos seguidores.
Assim conforme tu podes pegar e seguir no Facebook, no Instagram e tudo mais, ali é diferente até. Além de seguir, de simplesmente pressionar o botão, é seguir com palavras, atitudes, decisões, estilo de vida. Esse é o seguimento que Jesus tem para nós e Ele quer para nós. Aleluia. Como tirar as pessoas do comodismo de frequentar a igreja como um hábito. Só o Espírito Santo pode fazer isso e as próprias pessoas. Porque as pessoas têm que sair verdadeiramente do comodismo, conforme a irmã aqui disse. E muitas das vezes existem pessoas que saem do comodismo na aflição. Outras saem do comodismo por simplesmente entender que Jesus tem algo melhor para ele. E que Deus tem algo melhor para nós. Mas isto é uma atitude de decisão e mais nada. É uma decisão que temos de tomar para mudarmos o rumo do caminho da morte para o caminho da salvação, que é a luz. E essa luz que é vida. E essa vida que é Jesus. Porque de nada nos adianta, e essa foi a palavra da semana, acho que foi na segunda ou terça-feira, irmos a um recinto chamado igreja, entrarmos, sentarmos no banco, passarmos ali 1h30 sem entender nada daquilo que o pregador mencionou, sair dali vazio conforme entramos e ir para casa. Não estamos a fazer nada, simplesmente a perder tempo. Porque a comunhão com Jesus tem que ser dentro e fora da igreja, contigo próprio e com teu irmão próximo. Temos que pegar e ser contagiantes com Jesus. Essa é a verdadeira forma de sairmos do comodismo e entrarmos na verdadeira busca do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Para fechar essa e agradecer-te por todo em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e grande é o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso Deus
a Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa transmissão de hoje. Deus abençoe a todos, que possa vos livrar de todo o mal, que possa verdadeiramente vos dar uma interpretação no dia de hoje de arrependimento, busca, reconciliação com Jesus, que possa tocar os vossos corações aquela trajetória a qual Jesus passou, que aqui hoje, no dia de hoje não acabamos de descrever, continuaremos amanhã, e que o Pai verdadeiramente possa permitir que a sua palavra entre aos nossos corações como uma espada de 2 gumes para separar juntas e medulas, de forma que no nosso íntimo a nossa parte carnal não fale mais alto que a nossa parte espiritual, de forma que o nosso coração, a nossa sinceridade e verdade e amor seja tão forte que consigamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, e dessa forma seremos salvos e não nos desviaremos do seu caminho. Eu vou finalizar com uma oração e assim seguimos. Pai, obrigado por mais uma transmissão que assim tu permitiste, Deus. Obrigado pela tua palavra que aqui foi exprimida, pregada, Deus Pai, e repassada nos preceitos do teu livro. Pai, que nos possas dar entendimento e mudança de atitudes e estratégias no dia de hoje, Deus Pai. Pois entregamos a nossa vida a Ti, ó Pai, cada situação na qual estejamos errados, Pai. Direciona, Deus, direciona da forma que é a Tua vontade, ó Pai. Direciona para que não mais estejamos errados perante Ti, Deus Pai. Direciona para que consigamos distinguir o impostor de Ti verdadeiramente, Deus Pai. Para que consigamos sentir a Tua presença em nossos corações, para que consigamos sentir a voz do Teu Santo Espírito no nosso ouvido, Deus Pai, e no fundo do nosso coração, ó Pai, para que consigamos sentir e endireitar a nossa trajetória para o caminho que Tu desenhaste e preparaste para cada um de nós, ó Pai. Não deixes que sejamos ignorantes, conforme aqueles foram naquela época, Pai, enquanto Tu seguias o Teu caminho, e aonde simplesmente davam ouvido a mestres, míseros mestres, e não ouviram a Tua palavra, porque eles não conheciam a Tua voz, Deus Pai, porque eles não conheciam as Tuas escrituras, ó Pai, porque eles não conheciam a Ti como único Senhor e Salvador. Eles não conheciam a origem da Tua santidade. Eles não conheciam a origem das Tuas orações. Eles não conheciam aquele que o Pai enviou. Mas mesmo assim, ó Pai, Tu foste verdadeiramente misericordioso para cada um deles, quando Tu dizes e pedes ao Pai que os perdoe, porque eles não sabiam o que faziam. Assim também no dia de hoje, Pai, eu te peço que Tu nos perdoes, porque em alguns momentos muitos de nós não sabemos aquilo que fazemos, Pai. Muitos de nós não sabem aquilo que faz, ó Pai. Então perdoa, Deus, em nome de Jesus, perdoa. E verdadeiramente, Pai, guia cada um aqui presente, cada um decidido a te seguir e a te louvar. Cada um decidido a entregar a sua vida a Ti, ó Pai, conforme manda e diz e nos mostra a Tua palavra, lá em Romanos 10:9, conforme há pouco referimos, e verdadeiramente seguir a Ti como único Senhor e Salvador. Abençoa o resto da nossa noite, abençoa também aqueles que estão no Brasil ainda o resto do dia, Deus Pai, para que assim consigam tramitar o dia de hoje para o dia da manhã, contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus, meus irmãos, para aqueles que querem continuar a observar a palavra de Deus e querem continuar a ouvir sobre a palavra de Deus, vamos ter uma explanação lá no Instagram, para quem tem Instagram, daqui a 15 minutos ainda, com o pastor Ricardo e o pastor Walter Brunelli, a falar sobre a palavra de Deus, lá no Instagram. Para quem quer continuar a assistir, entra no Instagram, clica @Ricardo Brunelli, daqui a 15 minutos inicia
a live sobre a palavra. Eu vou deixar aqui escrito para quem quiser continuar a seguir, @Ricardo Brunelli, lá no Instagram, e continua a assistir a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Espero por vocês aqui amanhã, às 18h15, para darmos seguimento à explanação da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e obrigado pelo carinho e a vontade de ouvir mais sobre Deus. Amém.